tarde, pessoal, estamos aqui de volta. Hoje a gente vai estudar linguagem digital à internet, coisa que vocês sabem muito bem. Provavelmente você já digitou essas letras, www, quem nunca fez isso, né? Vamos lá. Vamos iniciar o estudo sobre linguagem digital, ouvindo a música pela internet de Gilberto Gil. Aí depois vocês escutam essa música aí, a gente vai ver só um pedacinho da letra. Então o que é que ele diz, né? Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Então veja que ele está usando aqui já uma linguagem digital, né, na música dele. Depois vocês olham lá no YouTube, tá? Questione-se. Na atualidade, o uso da internet está influenciando os jovens de forma positiva ou negativa? Os estudantes têm usado a web como ferramenta educacional ou apenas como diversão e entretenimento? Você acredita que a linguagem utilizada na internet atrapalha a linguagem culta, a norma culta, né? Então essas três perguntas aqui, para ajudar vocês a produzir a redação dessa semana, que é sobre linguagem digital. O tema, vocês vão criar o tema e fazer a redação que está lá, né, as orientações. Então aqui, quando você responde, né, na atualidade o uso da internet está influenciando os jovens de forma positiva ou negativa, você já vai tendo ideia, né, que nós sabemos que ela tanto pode influenciar de forma positiva quanto de forma negativa. E aí vai ser pano para manga para vocês produzir o texto de vocês. Os estudantes, vocês têm usado a web como ferramenta educacional ou apenas como diversão e entretenimento? Também tem os dois lados, os estudantes usam, né, como diversão, mas também como ferramenta educacional. Você acredita que a linguagem utilizada na internet atrapalha a linguagem culta, né? Aí a gente vai pensar no modo de escrever na internet, principalmente nas redes sociais, quando a gente está conversando com os amigos, aquela diminuição de palavras, aquelas coisas todas, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Isso aí atrapalha a norma culta, né? E isso que a gente tem que raciocinar no nosso texto, tá bom? Continuando, tá certo? A internet, um dos meios mais acessíveis e dinâmicos na esfera comunicacional, por sua linguagem virtual e universal, propagou-se de maneira extraordinária pelo mundo inteiro, ajudando a fortalecer o progresso da globalização por se tratar de uma linguagem única, possibilitando um maior contato entre as culturas. Então, a internet ela veio trazer, né, essa grande ajuda à globalização, porque foi juntando, deixando mais próximo as opiniões de uma pessoa que mora lá na Itália, que mora na China, que mora não sei onde. Então, ao mesmo tempo, a gente vai sabendo a opinião de todas as pessoas, os conceitos das pessoas. Então, serviu para isso também, né? Segundo Gale, o desenvolvimento e a utilização da internet acabaram produzindo entre seus usuários uma linguagem própria, repleta em termos típicos, ou seja, de todo usuário de uma maneira ou de outra, acaba compreendendo o conjunto de rede e os termos que determinam seus conteúdos e funcionamento, né? Então a gente vai entendendo desses termos, de tanto ouvir falar, né, website, essas outras coisas, a gente vai escutando tanto que a gente termina aprendendo também essa linguagem, né, que é outro tipo de linguagem que a gente está estudando hoje. Com o surgimento dessa linguagem universal, é possível que uma pessoa, qual se encontre no interior de qualquer estado brasileiro, possa se relacionar virtualmente com alguém que esteja nos grandes centros americanos. Veja só, aquilo que eu falei, de onde a gente estiver, seja lá o lugar onde a gente estiver, a gente tem, né, essa possibilidade, a partir da internet, a partir, né, da linguagem digital, de interagir com outras pessoas do mundo todo, né? E isso, então, significa que a linguagem digital possibilita ou concretiza um novo modelo comunicacional com características próprias de uma linguagem que já se tornou acessível à maior parte dos internautas, né? A gente sabe que a maior parte da população tem acesso à internet, alguns ainda não, devido à pobreza, extrema pobreza, né? A desigualdade social, mas a maioria das pessoas tem acesso à internet e a gente sabe muito bem disso, né? Vamos lá, continuando. Como se caracteriza a linguagem digital? A internet é famosa por sua rapidez nas salas de bate-papo. Quando pessoas não têm paciência bastante para colocar palavras muito longas, elas usam abreviações para a comunicação ser mais rápida. A linguagem utilizada na internet é geralmente informal, né? Aquela linguagem bem popular que a gente fala.
no dia a dia. Com isso, muitas pessoas abreviam palavras, frases, expressões, etc., para agilizar a digitação. No entanto, nem sempre quem lê entende o que foi abreviado, né? Então, essas abreviações como VC, né, você, TDM, também, e tantas outras mais, é muito usual, né? Se usa muito na internet. Mas também tem pessoas que não entendem todas essas abreviações. A gente tem que ter cuidado com isso para que as pessoas entendam a mensagem que a gente quer passar, né? Continuando. Vejamos alguns exemplos, né? Aqui, kkkk, para uma boa risada, fique de boa, tranquilo, Bobs. Que tal bolso para expressar dificuldade? Ou mesmo de com sinal mais, menos, que seria o mesmo que quantidade, tá? E por aí vai. Então, todas essas, né, eu tenho certeza que a maioria dessas abreviações vocês conhecem muito bem, tá certo? Vamos lá. Isso sem contar com as centenas de abreviações mal formuladas e troca de sílabas ou letras que não levam em consideração a gramática normativa. Sem, tá, aquela coisa toda, né? Tantas outras inúmeras situações que são percebidas nessa ação comunicativa. A gente sabe que não respeitam as regras gramaticais, o modo como uma palavra é escrita, né? Então, assim, mas é a linguagem digital. A gente está falando de linguagem digital. E lembra que eu falei em sala de aula, quando a gente fala em linguagem, o importante é que a mensagem seja passada. Se a pessoa que está falando ou está escrevendo, você entende o que ela está escrevendo, ou passando, ou falando para você oralmente, então isso significa linguagem, tá? Continuamos daqui a pouco a segunda parte da nossa aula. Beijo.